Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra... Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Estão todos bem? Então, gente, vamos hoje para a nossa aula de ciências, tá? Vamos ver aqui sistema de sustentação e locomoção. Então, eu quero que vocês me acompanhem na leitura, tá bom? Então, vamos lá. Para o nosso corpo se movimentar, nosso sistema locomotor entra em ação. Como assim? Vejam só, esse sistema é responsável pelos inúmeros movimentos que conseguimos realizar no nosso dia a dia. Então, ele permite que possamos andar, caminhar, correr, saltar, nadar, etc. Então, vejam só. O sistema... Deixa eu focar aqui, né? O sistema locomotor é constituído pelos músculos, pelo esqueleto e pelas nossas articulações. Então, a nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta dessas estruturas sobre a regulação do nosso sistema nervoso. O esqueleto. O conjunto de ossos do corpo humano forma o esqueleto. Ele é essencial para dar sustentação ao nosso corpo, além de ter a função de proteger os órgãos internos e também fornecer pontos de apoio para a fixação dos músculos. Então, aqui temos as costelas, o crânio, o externo, não está mostrando aí, tá? Isso aqui é o esqueleto do nosso corpo, minha gente. Temos aqui a coluna vertebral, que está mostrando bem direitinho na seta, ó. Então, o crânio, por exemplo, protege o nosso cérebro. Os pulmões e também o coração estão inseridos dentro da caixa torácica, formada pelas costelas, coluna vertebral e o externo. Tá vendo? Então, todos os nossos órgãos são aqui, ó, são todos protegido por essa camada aqui, né, ó. Tá vendo? Esse esqueleto que protege todos os nossos, como se diz, minha gente? Protege o nosso corpo, né? Pra você ver, nossas costelas, ela é protegida, né, aqui, ó, por esse monte de ossos que temos no nosso corpo. Na verdade, o nosso cérebro aqui é dentro desse crânio aqui, ó. A nossa massa cefálica é toda protegida por esse crânio. Então, a gente tem uma proteção, não é verdade, sobre o nosso corpo. Aqui você vê, olha, o esqueleto de uma pessoa adulta, ela é constituída por 206 ossos. Tá vendo? É isso aí. Entretanto, algumas poucas pessoas têm ou mais ossos extras, ou também pode apresentar a falta de algum osso. Já um recém-nascido, por exemplo, apresenta um total de 300 ossos. À medida que o bebê vai crescendo, alguns ossos vão se unindo e o número de ossos do corpo da gente reduz. Então, uma criança tem mais ossos do que uma pessoa adulta. Você sabe qual é o menor osso do nosso corpo? É o pequeno ossinho que fica localizado dentro do nosso ouvido, chamado de estribo. Ele e outros ossos que ficam dentro do ouvido são os responsáveis pela nossa audição. O esqueleto possui diferentes tipos de osso. Existem os ossos longos, que são das costelas, dos braços e das pernas. E também os ossos curtos, que pequenos ossos das mãos, localizados no pulso, e os outros chatos do crânio. Os ossos chatos do crânio. Então, aqui são os ossos curtos, tá mostrando aí na seta. Os ossos chatos, os ossos longos, tá vendo? Você sabia que os humanos e as girafas têm o mesmo número de ossos, que são vértebras, no pescoço?
Isso mesmo. A diferença é que os ossos do pescoço da girafa são muito mais longos que os nossos, mas tem a mesma quantidade. É impressionante, né, minha gente? Para vocês verem. Uma girafa tem o pescoço tão comprido, mas ela tem a mesma quantidade de osso que a gente tem. Os músculos. Os músculos do corpo humano estão envolvidos no desempenho de muitas funções que são de externa importância para o bom funcionamento do nosso corpo. Tudo o que realizamos exige um movimento de aparelho motor. Os músculos são capazes de se contrair e de relaxar, gerando movimentos que nos permitem realizar várias ações, como andar, correr, saltar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, promover a circulação do sangue no organismo, urinar, piscar os olhos, sorrir, respirar, entre outras. O corpo humano, minha gente, ele é formado por uma grande variedade de músculos. Existem músculos grandes, como os da coxa, os músculos pequenos com certos músculos da face. Temos aproximadamente 630 músculos no nosso corpo, de diferentes tamanhos. E os músculos voluntários? Existem músculos que dependem da nossa vontade para se movimentar. Esses são chamados de músculos voluntários. Exemplos, os dos braços, as das pernas e os dos dedos. Que é verdade, quando a gente se mexe assim, ó, isso aqui são os músculos voluntários, né? Que se movimentam, ó. Se você fazer isso na sua mão, você tá vendo. Se você não movimentar seus dedos, ele não se mexe, ó. Do mesmo jeito são nossas pernas e nossos braços, certo? Aí, os que não dependem da nossa vontade são chamados de involuntários. Exemplo, o diafragma, os músculos do estômago, os dos intestinos e também do nosso coração. Esses são os involuntários. Os músculos são classificados em 3 tipos: músculo estriado esquelético e estriado cardíaco e o músculo liso. Então, vamos conhecer um pouco sobre o estriado esquelético. Está presente em maior quantidade do nosso corpo humano, são exemplos de músculo estriado esquelético. Os músculos das pernas, dos braços e outros que nos permitem movimento voluntário. O estriado cardíaco é encontrado apenas no coração, viu, minha gente? A contração desse músculo cardíaco, denominado de miocárdio, independe da nossa vontade, ou seja, é um músculo involuntário. E o liso? Liso não estriado, ele é encontrado nos órgãos internos, como o esôfago, estômago, intestinos, bexiga e outros, e é um músculo involuntário. Então, cada um dele aqui está mostrando, ó, a imagem na frente, tá vendo? Esse primeiro aqui se chama estriado esquelético. Esse daqui se chama estriado cardíaco. E esse aqui se chama o estriado liso, que no caso é não estriado, certo? Estamos aqui falando sobre as articulações. A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta dos ossos, dos músculos e também das articulações. Para garantir que o osso possa movimentar-se, ela conta com a ajuda das articulações. Nelas, podemos perceber a união de 2 ou mais ossos, que podem ser classificados de acordo com os movimentos que executam. Então, temos as articulações móveis. Isso permite, minha gente, que os ossos de uma variedade grande de movimentos, como as articulações dos braços, das pernas, da mandíbula e do pescoço. E os semimóveis, quando permite os ossos a realização de pequenos movimentos. Exemplo, as articulações das vértebras. E os imóveis, quando os ossos não se movimentam. Exemplo, as articulações dos ossos do crânio. Temos também sobre a postura correta de no caso, a forma que você tem que se sentar, né, ó, mostrando aqui direitinho, certo? Ó, em uma criança, os ossos ainda estão em desenvolvimento, por isso é importante que ela fique sempre em uma postura correta.
tanto ao andar como ao sentar ou ficar em pé. Uma postura adequada proporciona uma melhora na qualidade de vida, contribuindo para que a coluna vertebral, que é o eixo central do esqueleto, mantenha-se saudável sem desvios, diminuindo a dor nas costas. São vários os problemas relacionados à má postura. Então, quando está marcado de vermelho, está incorreto. Quando está marcadinho de verde, está correto, certo? É assim que você tem que sentar. Sabemos que as vértebras da coluna têm a articulação semimóvel e que os maus hábitos na postura, sentar, carregar peso apenas de um lado do corpo, não praticar movimentos ou forçar a coluna como exercícios impróprios pode causar danos sérios que se agravarão com o passar dos anos. Aqui tem como você carrega sua mochila escolar. Muitas crianças reclamam das dores nas costas devido à adoção de uma postura inadequada. Nas escolas, é muito comum encontrarmos alunos carregando mochilas bastante pesadas pelo grande número de livros, cadernos e outros materiais escolares. Então, devemos ter bastante cuidado quanto a esse excesso de peso, pois se a criança não tiver uma postura adequada para carregar todo esse material, pode acabar com sérios problemas de coluna futuramente. Tudo isso pode ser resolvido com medidas simples, como o uso adequado de mochila e a prática de exercícios físicos adequados. Então, você vê aí na imagem a forma de carregar uma bolsa, tá? O correto. Olha. Entenderam, minha gente? Então, tem que prestar atenção nessas imagens para vocês não exagerarem na quantidade de peso e também a forma de carregar direitinho. Então, dá para vocês verem direitinho. Aqui tá mostrando os danos à postura. Olhe. Normal, lordose, cifose e escoliose. Cada uma dessas aqui, devido à má postura, alguns problemas relacionados à coluna podem surgir, esses tipos de curvatura, ó, cifose, lordose e escoliose. Então, a maneira correta é essa. Essa lordose, ó, como é que fica na coluna da pessoa. Tá vendo? E também aqui tá mostrando nessa imagem a forma de você dormir, ó. Devemos também ter muito cuidado com nossa postura ao dormir. O ideal é sempre dormir com a coluna reta e evitar travesseiros altos. Olha aí, é uma forma correta da gente dormir. Certo? Só esses que estão marcadinhos de verde, esses que estão marcados de vermelho está errado. E eu sei que a maioria da gente dorme assim, não é verdade? Então, minha gente, nossa atividade de ciências por hoje é falando sobre, né, a circulação, sobre os músculos, no caso, o sistema de sustentação e também de locomoção. Em sequência, temos uma atividade na página 90, a 90 e a 91 para vocês responderem, ok? Então, por hoje, nossa aula finaliza. Quero deixar um abraço para todos, chegando já ao final de semana, que aproveitem bastante, certo? E segunda-feira estaremos aqui de volta. Um beijo para todos vocês. Tchau!